Oi, gente! De novo, vocês devem ter percebido, né, que no vídeo anterior faltava ainda um pedaço, tá? Das equações do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Bom, a última equação que falta, na realidade, é uma junção das outras duas que vocês viram naquele vídeo, né? Então, aqui falta aqui a equação de Torricelli, que a gente chama, que ela é uma equação importante, por quê? Porque ela não depende do tempo, né? Então, todas as outras equações que estavam no vídeo anterior, todas elas dependiam do tempo, do valor do meu tempo. E a equação de Torricelli é a única, né, que não depende do tempo, tá? Então, a equação de Torricelli, ela é dada pela velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a minha aceleração vezes o meu deslocamento ΔX, certo? Essa equação aqui, tá? Ela é uma equação que ela é derivada das outras duas equações, né? Então, se eu pegar a equação da função do espaço pelo tempo, que vocês viram na aula anterior, né? Que é minha posição final vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da minha aceleração vezes o meu tempo ao quadrado. E a outra, que é a função da velocidade em função do tempo, que é a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a minha aceleração vezes o tempo, certo? Se eu isolar o meu tempo numa dessas equações, aqui é mais fácil, lógico, né? Então, eu vou passar o V para esse lado, vai ficar V menos V0, né? Igual a A vezes o T. Então, eu isolo o T, V menos V0 sobre A igual a T. Se eu pegar isso aqui, né? E jogar aonde tem o tempo, ó, aqui, por exemplo, né? E aqui, eu vou cair na equação de Torricelli, tá? Então, assim, é chato de fazer isso, é desnecessário, né? Creio eu, tá? Porque com aquelas outras duas equações, vocês conseguem resolver praticamente todos os exercícios, certo? Com relação a isso aqui, né? E a equação de Torricelli, tá aqui, é uma junção das outras duas equações, certo? Bom, aí a gente vai ver as aplicações mais usuais do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Que tem relação com uma aceleração, que é uma aceleração muito especial, que é denominada de aceleração da gravidade, certo? Bom, que movimentos são esses? A queda livre e o lançamento vertical, tá? Esses dois, ainda depois, a gente vai ter o lançamento de projétil, que vai envolver as duas coisas, o lançamento vertical e a queda livre, né? Todo lançamento vertical, uma hora, vai se tornar uma queda livre. Por quê? Porque imagina que eu tenho, né, um objeto, aqui, minha caneta, certo? E eu vou lançar esse objeto para cima, né? Então, lançamento vertical, certo? Então, o meu lançamento vertical vai ser isso aqui. Esse é o exercício, esse é o problema da questão, tá? O que eu preciso fazer, o que eu preciso ter primeiro para conseguir lançar esse objeto? Eu preciso ter uma velocidade inicial. Sem essa velocidade inicial, o objeto não sai da minha mão, correto? Né? Então, eu preciso fornecer uma velocidade inicial para esse objeto para conseguir lançar ele. Então, a primeira coisa num lançamento vertical, tá? Primeira coisa que eu tenho que ter é a minha velocidade inicial tem que ser diferente de zero. Se ela for igual a zero, não lanço nada, o objeto não sai do lugar, certo? Então, a minha velocidade inicial tem que ser diferente de zero, tá? Sempre que a palavra lançamento estiver na questão, no problema, né? Eu preciso que essa velocidade inicial seja diferente de zero, porque senão não é um lançamento, tá? Então, para começar,
a gente precisa partir dessa premissa aqui, ó. Beleza? Bom, então tá, lancei o objeto. Ele não vai, né, infinitamente para cima, para cima, para cima, para cima o tempo todo. Uma hora ele vai voltar. Então, quando ele atingir essa uma hora que ele vai voltar, ele atingiu a altura máxima que ele conseguiu desenvolver naquele lançamento devido a essa velocidade aqui, ó. Certo? Então, uma hora ele vai retornar, certo? Nessa hora que ele retorna, ele começa a ter uma queda livre. Aí o meu lançamento vertical, né, passa a ser uma queda livre, tá? Então, nessa altura máxima, quando eu atinjo a minha altura máxima, certo? Que eu vou chamar de H, tá? Que vem do inglês, né, de height. A minha altura máxima, então, que eu chamo de H, a minha velocidade lá em cima vai ser zero. Então, no lançamento vertical, a minha velocidade inicial é diferente de zero, né? E a velocidade final, ela é conjugada com a minha altura máxima, que vai ser igual a zero. Então, todos os exercícios vão partir desse princípio. Por quê? Porque eu preciso saber, né, que quando um objeto atinge uma determinada altura que ele vai começar a retornar, nessa altura aqui, ó, a velocidade teve que ser zero, certo? Porque enquanto a velocidade não for zero, o objeto vai continuar subindo, tá? Portanto, no lançamento vertical, a minha aceleração ela vai ser negativa, né? Ela vai ser no sentido de frear o meu movimento. Quando eu falo que a minha aceleração ela é negativa, significa que eu estou freando o movimento. Isso significa o negativo ali da minha aceleração, tá? É no sentido de frenagem. Então, lembrando que o freio, ele é uma aceleração também. Só que ele é uma aceleração que quer diminuir a velocidade daquele objeto. Mas não deixa de ser uma aceleração. É que o nosso senso comum dá meio que um bug aqui, né? Uma aceleração é para eu acelerar, né? Para eu aumentar a velocidade. Não, não é sempre assim, tá? Então tomem cuidado com isso também, que é uma pegadinha por causa do senso comum que a gente costuma ter. Então, na minha altura máxima, a minha velocidade final, né, é zero. A partir daqui, eu começo a ter uma queda livre. Tá? A partir daqui, então, eu tenho uma queda livre. Por quê? O que é uma queda livre? O que significa queda? Queda é deixar um objeto cair, certo? E o que significa a palavra livre? Significa livre da ação, né, de forças externas aí, tá? De resistências externas, desculpa. A força só tem a força gravitacional, tá? Mas a livre de resistência externa. Então, quer dizer que eu não estou levando em consideração a resistência do ar, por exemplo, né? Que numa queda livre, lembra, todos os objetos caem com uma mesma aceleração, independentemente da sua massa, tá? Aí vem lá o senso comum, mas se eu jogar isso aqui, né, essa caneta, e se eu jogar uma pena, que é o mais clássico, né, lógico que a caneta vai cair primeiro. Por que nesse caso a caneta cai primeiro? Porque eu tenho ar aqui envolvido, né, e aí eu tenho a resistência do ar, tá, que vai fazer uma resistência maior com a pena do que com essa caneta aqui, certo? Mas se eu não tivesse o ar, se eu estivesse no vácuo, né, todos os objetos caem com a mesma aceleração. Então, se eu jogar de uma mesma altura, tá, e sujeitos a uma mesma aceleração gravitacional, por exemplo, né, na Terra, no mesmo ponto da Terra, porque na Terra também varia a aceleração um pouquinho da gravidade, né, eles vão cair juntos, eles vão cair ao mesmo tempo, porque eles possuem a mesma aceleração envolvida aí,
tá? Então, na queda livre, todos os corpos caem juntos por causa que tem a mesma aceleração. Não pode confundir com velocidade, né? E outras coisas mais, tá? Então é sempre aceleração, certo? E a aceleração, né? Ela tá sempre dirigida para baixo, correto? Ela não tá para cima, né? Se tivesse para cima, as coisas estariam flutuando aí por aí e não estariam, né, nesse sentido, estaria no outro sentido. Então, a minha aceleração da gravidade, ela aponta sempre para baixo, tá? Aqui, né? Então, no lançamento vertical, a minha velocidade, ela vai estar para cima, certo? Por isso, né, que ele vai frear essa velocidade. Então, a velocidade no lançamento vertical, ela vai diminuindo com relação ao tempo, né? Diferente de uma queda livre. Numa queda livre, a minha velocidade, ela vai estar junto com a minha aceleração da gravidade. Então, ela vai aumentando com o tempo, tá no mesmo sentido agora, nesse caso, tá? Bom, é isso, né, que estava faltando, tá? Vocês precisam resolver exercícios, né, para pegar mais firme nessas questões, mas cai bastante com relação a isso. O lançamento de projétil, ele vai ser uma junção, então, do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, o que é um lançamento de projétil, né? Lançamento de projétil, certo? E no lançamento de projétil, eu vou ter um lançamento oblíquo, né? Então, aqui eu tenho uma bolinha, né? Vai ter um homenzinho aqui chutando, tá? Essa bolinha. E ela vai ter uma velocidade inicial oblíqua, né? Então, aqui eu vou ter que dividir esse movimento em dois eixos. Aqui eu tenho o meu eixo Y e aqui eu tenho o meu eixo X. Então, esse movimento, ele é um movimento composto, que a gente chama. Então, a gente vai ter que dividir, né? A gente vai ter que decompor esse movimento em dois movimentos que a gente conhece, que é o movimento uniforme, retilíneo, né? E o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, a gente vai, do mesmo jeito que a gente vai decompor as forças, daqui um pouquinho lá pra frente em lei de Newton, a gente vai decompor a velocidade. Então, a gente vai colocar uma velocidade no meu eixo X, aqui vai ser o meu eixo X, e uma velocidade no meu eixo Y, aqui vai ser o meu VY. Percebam que essa velocidade aqui, ó, nesse eixo X, né, ele tem o mesmo valor que se eu transportar ele aqui para cima. E essa velocidade aqui no meu eixo Y vai ter o mesmo valor que se eu transportar ela aqui para cá, ó. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ter que trabalhar aqui com um triângulo retângulo, percebem a formação de um triângulo retângulo? Aqui eu vou ter o meu ângulo θ de lançamento, né? E o meu triângulo retângulo, eu tenho dois triângulos retângulos, eu posso trabalhar com qualquer um desses dois, eu vou ter que escolher, né? Então aqui eu vou trabalhar com esse aqui, ó. Então aqui eu coloquei o meu ângulo reto. Então a minha velocidade inicial nesse caso aqui vai ser a minha hipotenusa, né? E o meu VY, ó, vai ser o meu cateto oposto ao ângulo. E o VX vai ser o cateto adjacente a esse ângulo aqui. Então, aqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho, né, com essas questões, ok? Bom, no movimento X, no eixo X, esse VX aqui, ele vai ser um movimento retilíneo uniforme. Então, esse VX, ele vai ser constante. Então, essa velocidade aqui, ela vai ser constante. No eixo X, o movimento sempre é retilíneo uniforme, tá? Portanto, todas as regras do movimento retilíneo uniforme são válidas para o meu VX aqui, nesse sentido, né? Bom, e no meu VY,
vertical junto com uma queda livre, ó. Porque qual que vai ser a trajetória dessa bola, nesse caso aqui, né, desse exemplo? Vai ser isso aqui, ó. Essa vai ser a trajetória, né? E ele vai atingir um valor máximo aqui, um V máximo aqui, né? Uma altura máxima, desculpa. Então, aqui, ó, uma altura máxima, né, de lançamento vai ser atingido. Então, aqui, nesse caso, aqui vai ser o meu H máximo, né? E lembrando as regras lá do meu lançamento vertical, na minha altura máxima, qual que é a velocidade lá em cima? É 0. Então, na minha altura máxima, eu tenho que a minha velocidade é 0, ok? Bom, e aí, todas as premissas, né, todas as regras, tá? Dessa velocidade VY aqui, ó, esse VY, ele vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? No lançamento vertical, né? Que é uma aplicação do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, é a mesma, são as mesmas equações, a única coisa que muda é que eu tô trabalhando, né, na vertical e não na horizontal, certo? Então, as equações do movimento uniformemente variado vão estar aqui no meu VY, certo? Além disso, né, eu vou ter esse ΔX aqui, ó, que é o meu deslocamento máximo também, né? Isso vai depender sempre do meu ângulo inicial aqui, tá? Sempre vai depender desse ângulo inicial aqui, beleza?